Seja muito bem-vindo a mais um podcast Fé e Vida, o podcast semanal da Primeira Igreja Batista de Balsas. Eu me chamo Wellington e tem sido sempre um prazer nós estarmos juntos a cada semana e podermos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e como colocá-la em prática. Nós estamos numa série que nós intitulamos de Construindo Pontes e hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio dessa série. E desde já eu quero agradecer a você que tem semanalmente tirado um tempo para estar conosco, ouvindo, e a nossa expectativa é que esteja sendo um tempo abençoador para você. E o nosso pedido é que você continue conosco e, se puder, deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas esse podcast, com a intenção mesmo de abençoar a vida de outras pessoas e que você possa cooperar com esse ministério, que temos a intenção de abençoar cada vez mais a vida de pessoas. Bom, o nosso tema de hoje é conhecendo o coração, né? O coração é esse terreno bem fértil, né? Nosso. E a palavra de Deus vai falar que do coração procedem os maus desígnios, né? E às vezes nós ouvimos muito sobre a palavra coração e por vezes nossa mente ela é levada para o órgão coração, mas a ideia é que tudo está sendo construído na nossa mente, né? E a partir dessa construção a gente vai desenvolvendo as ações que o nosso coração vai produzindo, vamos dizer assim. Então é uma das responsabilidades que nós temos é direcionar o coração, nosso pensamento para o Senhor, e a partir disso, dessa compreensão clara de propósito, né, de quem somos e do que e para qual motivo o Senhor nos criou, nós vamos direcionando as nossas ações. O problema é que nós fomos afetados pelo pecado, né? O pecado entrou, como já vimos desde a série passada, entrou lá em Gênesis 3, na vida do homem, né? E isso afetou completamente não só o homem, como tudo à nossa volta, né? E agora o que acontece é que naturalmente os nossos desejos não são direcionados para o Senhor e nem para viver para a sua glória. Então, afetado pelo pecado, o homem perde o senso de direção, né? O norte. E nós já vimos isso, que é o Evangelho, que é o Senhor vindo até nós através da pessoa de Jesus, cumprindo o que Adão não cumpriu. Jesus, em sua totalidade, cumpre, obedece fielmente a Deus, e agora, por causa do que Cristo fez, não só da sua obediência na vida, mas também e principalmente pelo seu sacrifício, pela morte e substitutiva ali na cruz, e após isso a ressurreição de Jesus, então nos dando esperança para o porvir também. Então agora nós temos um modelo perfeito a seguir, e esse modelo está descrito na palavra de Deus, que nós conhecemos como Bíblia. E então, se nós queremos cumprir fielmente, obedecer fielmente ao chamado do Senhor, nós olhamos para as Escrituras e buscamos imitar Jesus, que em tudo cumpriu de forma perfeita o propósito da sua existência, né? E conhecer o coração é um grande desafio para nós, né? Acho que tudo parte do ponto de que nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. O salmista vai falar sobre essa necessidade, vamos dizer assim, o objetivo, se eu posso falar assim,
dessa relação íntima com o Senhor. No Salmo 62:8, por exemplo, ele diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é nosso refúgio. Então nós somos chamados a derramar o nosso coração diante de Deus, ele que nos sonda, ele que nos conhece, e ele sabe de todos os nossos passos, de todos os nossos pensamentos, ele nos conhece muito bem, mas apesar disso, ele espera de nós que nós vamos até ele, derramemos o nosso coração em sinceridade, que ah, demonstremos a nossa alegria quando aparentemente tudo está bem, mas que também levemos a ele as nossas lutas, as nossas labutas, as dificuldades que temos enfrentado, seja pessoalmente, seja no ambiente familiar, no trabalho, na escola ou na faculdade, na interação com as outras pessoas. Enfim, Deus espera de nós que a gente vá até ele então e derrame o nosso coração, como o salmista falou, por confiar nele. Então ele começa falando da confiança que nós devemos ter no Senhor. Então confiar no Senhor, o resultado disso é que a gente abre o coração e é sincero nesse abrir do coração. E talvez a minha primeira pergunta para você é: como tem sido essa abertura para com o Senhor? Como a sua oração é desenhada? A sua oração ela reflete uma confiança no Senhor de fato? Você você ora sobre coisas ou fala com Deus sobre coisas difíceis, vamos dizer assim, pecados. Você tem tentado esconder pecados do Senhor? A sua oração não é uma oração que escancara quem você é de fato para Deus? Então, começar com o ponto de vista de que nós abrimos o coração para quem nós confiamos. E o primeiro aspecto disso é que nós somos chamados a confiar em Deus, como aquele que, mesmo antes e mesmo que eu não fale, ele nos conhece. Mas ele espera de nós, espera de mim, espera de você, que nós vamos até ele com sinceridade e abramos o nosso coração para ele. E o outro ponto, o outro aspecto disso, é que quando nós confiamos em Deus, o resultado disso, e nós abrimos o coração dele, é que nós buscamos pessoas para ajudá-las também nesse processo de confiar em Deus, e nós buscamos pessoas para abrir também o nosso coração. Por vezes, lutas que nós enfrentamos, nós não temos conseguido sozinhos vencê-las. E então Deus nos presenteia com pessoas que vão nos ajudar no processo a vencermos os pecados que têm afetado não somente a nós, primeiramente a nós, mas também outras pessoas que estão ao nosso redor e que ferem em primeiro lugar a Deus e também por vezes ferem pessoas que estão ao nosso redor. Então percebe como a relação que eu tenho com Deus e a intimidade que eu tenho com Deus, a sinceridade que eu demonstro para com Deus, de apresentar a Ele o meu coração pecaminoso e as várias facetas em que Ele se demonstra, ela também é refletida no relacionamento que eu tenho com as pessoas aqui. Por exemplo, lembra, por vezes, quando nós nos encontramos por aí e nós adotamos meio que virou que um jargão, e a gente pergunta: e aí, como é que vai? Tudo bem? E geralmente ali você já ouve da pessoa de imediato: tá tudo bem. Mas o que acontece nesse primeiro diálogo é que, por vezes, a nossa pergunta para com a outra pessoa, de fato, é mais um clichê, é mais uma coisa rotineira e não um interesse genuíno em saber como aquela pessoa está. De um outro lado, a pessoa que responde não de forma muitas vezes mecânica e instantânea, mesmo que a pergunta inicial ela tenha um viés de interesse genuíno em saber como a pessoa está, do lado de cá, por
costumeiramente responder assim, nós já respondemos no automático, está tudo bem. Né? Alguém pergunta, está tudo bem? E o outro automaticamente já responde, está tudo bem. Mas nós somos chamados então a cavar um pouco mais fundo, né? Lá no livro que nós temos adotado, que é o Aconselhando Uns aos Outros, o autor vai falar de perguntas que podem ser feitas, por exemplo, quando nós estamos num relacionamento, ou num diálogo ali com o filho, como foi seu dia na escola? E aí, por vezes, o filho fala, foi normal. E aí, buscando cavar um pouco mais fundo, o pai pergunta, me explica como foi esse normal, me conta detalhes desse normal. E aí o filho passa então a responder, eu tive aula de matemática, depois eu tive aula de história, veio o intervalo, eu brinquei com os meus amigos, ou tive um tempo ali de lanche e tal. Percebe que a, a primeira pergunta, ela foi respondida, né? Só que a resposta, se a pergunta de fato é intencional, a resposta foi muito abrangente, né? Foi muito, como é que eu posso falar? Foi geral, assim, uma pergunta que não entrou em detalhes. E aí, quando o pai volta a perguntar, me explica um pouco melhor como foi esse normal, então a criança começa a dar detalhes de como foi esse dia. E esse é só um exemplo de como nós devemos ir nos relacionando uns com os outros, né? Perguntar como está a pessoa deve ser um ponto de partida para algo maior que nós para um lugar onde de fato nós queremos chegar que passa daquela superficialidade ali, né? Então, a nossa intenção é conhecer ou descobrir e ver de que forma nós podemos ajudar a outra pessoa, e isso é intencional, né? Isso deve ser intencional da nossa parte. E aí, dentro desse ambiente, as perguntas elas são altamente necessárias e importantes nesse processo de descobrir como está o outro. Então, é um processo que começa com uma pergunta, como o pastor Juscelino gosta de falar, uma pergunta mais abrangente, e depois nós vamos entrando e cavando um pouco mais fundo. E percebe, irmãos, que talvez enquanto você esteja me ouvindo, a sua mente pode estar sendo levada a pensar, mas eu não quero me envolver. Ou talvez você esteja pensando, mas parece ser parece ser invasivo e até o outro fazer isso, eu não quero fazer isso. Mas, queridos, nós somos chamados pelo Senhor, a ideia que a gente não pode fugir da mente é que quando o Senhor nos salva, Ele nos introduz numa comunidade que nós temos denominado como igreja, né, pela palavra de Deus, e a referência que o Senhor, na sua própria palavra, vai falar dessa comunidade, ele vai fazer uma relação com um corpo. E um corpo, os membros, eles não são desligados uns dos outros. Imagine um pé querendo ir para um lado, o outro pé querendo ir para o outro, mas a mente querendo guiar para um terceiro lugar, os braços querendo ir para outro lugar. Não é assim que funciona, né? Então, a cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. E nós andamos e juntos nesse processo onde cada membro faz a sua função, mas uma função que não é desconexa uma da outra, os membros se ajudam no processo. Então nós somos chamados a, assim como o corpo, cada membro do corpo se ajuda para o bom exercício de suas funções, nós como corpo de Cristo, as pessoas introduzidas no corpo, elas devem se ajudar mutuamente. Então não é uma opção para você ajudar o outro, não. É uma ordenança de Deus que nós devemos e que você deve ajudar o seu irmão. A pergunta é se você está cumprindo ou não esse chamado, essa ordem que Deus deu. E se você não está cumprindo, talvez seja o momento de você parar, reconhecer a sua falha, se arrepender e passar a fazer.
não é uma opção para você não fazer ou não fazer. Você é chamado e eu sou chamado a fazer. E quando não estamos fazendo, nós estamos em desobediência. Então, é nossa responsabilidade nos ajudarmos mutuamente. Então, tudo começa com o nosso desejo por Deus, e esse desejo, ele então se expande às pessoas, e nós vamos então em busca das pessoas e de forma intencional buscar como ajudar essas pessoas. O nosso coração, ele é o ponto central disso tudo. Ao redor do nosso coração, a gente pode pensar na cultura, nas pessoas, né, no trabalho, no dinheiro. Então, nós estamos envolvidos numa dinâmica maior, e essa dinâmica maior, ela vai influenciando as nossas respostas, ou a resposta do nosso coração. A cultura, as pessoas que estão do nosso convívio, né, do nosso trabalho, dinheiro, né, a forma como lidamos com dinheiro, tudo isso vai afetando o nosso coração, né, os relacionamentos. Por vezes, ali no trabalho, você tem um dia difícil, você chega em casa estressado, você chega chateado, magoado, porque alguém falou alguma coisa, ou alguém fez alguma coisa que entristeceu você. Ali também no convívio da família, né? O filho desobediente, aquela rusga com a esposa ou com o marido, lá na escola, o seu distrato ali com um amigo de escola ou faculdade, o maltrato do professor, uma má resposta, enfim, uma série de coisas que vão alimentando o nosso coração pecaminoso, e esse coração pecaminoso vai respondendo de diversas formas. Por vezes você tem uma situação difícil no trabalho, você chega em casa e alguém faz uma pergunta, e por vezes você vai lá e responde de forma grosseira, e essa pessoa aqui na sua casa é afetada por algo que aconteceu lá no trabalho. Então, o seu coração foi afetado por algo que aconteceu no trabalho, e a resposta veio para alguém que não estava envolvida com isso. E percebe como outras pessoas vão sendo afetadas por situações que elas não tinham nada a ver. Então, por isso que a nossa intenção deve ser chegar ao coração e ir descobrindo o que está afetando, o que tem afetado esse coração. E o propósito de ir descobrindo isso é de encontrar soluções para aquilo que tem afetado o meu coração. Perceba, irmãos e amigos que estão me ouvindo aí, os problemas de relacionamentos, eles não param de acontecer, né? Eles aconteceram ontem, acontecerão hoje, vão continuar acontecendo nos dias que se seguem. Então nós precisamos criar um antídoto, criar um plano para blindar o nosso coração e ir aprendendo a responder a essas situações que são corriqueiras, que mudam apenas os personagens por vezes, mas as situações são corriqueiras, e nós devemos buscar criar esse antídoto para responder de forma adequada a essas situações difíceis. Então, eu e você somos chamados a conhecer o problema, ver o que Deus pensou sobre esse problema, criar um plano para que quando aconteça de novo eu responda de forma adequada e não de forma inadequada. Então as perguntas e a forma como eu vou me direcionando às pessoas, orando por elas, me envolvendo no dia a dia delas, fazendo perguntas para conhecer o dia a dia dela e como ela responde a essas questões do dia a dia, e juntos vamos montando esse plano para buscar responder de forma adequada a essas situações que são corriqueiras. Então percebe que isso não se faz de um dia para o outro, ou apenas num convívio de uma semana. Então é um processo que vai sendo construído ao longo do tempo. Então, lembra lá de trás, onde a oração é envolvida,
onde encontros são encontros regulares vão acontecendo, então é preciso humildade, então é preciso que eu vá me aproximando e a aproximação vai gerando intimidade. Então, a cada semana que nós vamos passando, nós vamos percebendo que ajudar uns aos outros envolve conhecer uns aos outros, envolve se relacionar uns com os outros. Então, talvez quando ouvimos isso uns aos outros, uma das coisas que pode incomodar você, ou quem sabe já fechar uma barreira com você, é essa ideia de você ver outros como muitas pessoas. E muito provavelmente nós não vamos conseguir ter uma relação íntima com muitas pessoas. Então, meu encorajamento para você é ore por uma pessoa. Busque se relacionar mais intimamente com uma pessoa. Você, mulher, quem é uma mulher que você pode se aproximar? Você, homem, quem é um homem que você pode? Você, rapaz, quem é um rapaz ou um homem casado? Um homem casado, quem é um outro homem casado? Ou quem é um jovem, um adolescente que você pode se aproximar? Então pense numa pessoa, trace um plano para começar a se aproximar dessa pessoa, comece a executar esse plano. É uma saída para caminhar no parque, é um passeio de bicicleta, é uma saída para tomar um açaí, é um convite para um chá no fim da tarde ou à noite, no final de semana, é uma saída para uma chácara que você vai convidar uma família. Enfim, monte um plano e comece a executar esse plano, e a partir disso vá vendo como você pode ir evoluindo no plano, né? Então, meu encorajamento é: pense numa pessoa, ore por essa pessoa e comece essa aproximação. Não deixe para amanhã, não procrastine, né? E tenha sempre em mente que tudo começa com o seu relacionamento com Deus, e depois, com o meu bom relacionamento com Deus, ele é refletido no meu bom relacionamento com as pessoas. Então eu me envolvo com as pessoas, eu me preocupo com as pessoas, assim como nós sabemos que Deus se preocupa, Deus se aproxima, Deus quer esse relacionamento conosco. Ele é alguém de confiança, como o salmista falou, e agora eu busco me tornar alguém de confiança na vida de outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe, meus queridos. Aguardo você no próximo podcast dessa série. Tem sido um grande prazer a gente poder conversar. E a minha expectativa é que hoje, mesmo sozinho aqui, com uma dinâmica um pouco diferente da que a gente geralmente faz, mas que esse tempo tenha sido um tempo abençoador para a sua vida. Deixe seu like, compartilhe. Voltar a falar, nós somos o podcast da Primeira Igreja Batista aqui de Balsas, e queremos deixar o convite para você nos conhecer, você que é um amigo que tem ouvido, né, que mora na cidade de Balsas, de repente quiser nos conhecer nos nossos cultos quarta-feira, às 19h30, na EBD às 8 da manhã no domingo, ou no nosso culto de celebração no domingo às 19 horas. Será um prazer receber você, e nós estamos aqui para cooperar com você naquilo que nós pudermos, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem, queridos. Um grande abraço.